Olá, mulher, seja muito bem-vinda à nossa terceira semana, onde nós vamos começar a trabalhar mais um aspecto da essência da nossa vida, que é o corpo. O corpo que é a habitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, é a parte do nosso ser onde a gente se conecta com o mundo físico. Então, é uma essência muito importante que nós vamos aprender a destravar hoje. Nós estamos iniciando o nosso 15º dia. Eu quero parabenizar você por estar aqui nessa jornada comigo e nós estamos aí rumo ao final, porém rumo a um novo tempo na nossa vida. É um tempo de estarmos vivendo uma novidade de vida no Senhor. Então, para isso, nós vamos começar a trabalhar essa parte tão essencial da nossa vida, que é o corpo físico. E nós vamos primeiro na nossa fundamentação bíblica, que é a palavra de Deus, que é o lugar onde nós nos fundamentamos, é a nossa rocha, é a palavra de Deus. E o fundamento bíblico da nossa jornada está escrito lá em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, que diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, dado por Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, a gente entende através dessa palavra, primeiro, que o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo de Deus, não é mesmo? O corpo, como templo do Espírito Santo, ele é o lugar onde o próprio Deus habita em nós. O nosso corpo, então, nós entendemos dentro da palavra de 1 Coríntios que ele não é descartável. O nosso corpo não é algo trivial, não é algo que a gente deve agir com descuido, porque o Senhor, ele comprou com alto preço o nosso corpo. A palavra de Deus fala que nós não somos de nós mesmos, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus, em todos os aspectos, não só no espiritual, no emocional, mas também e principalmente o físico. Isso então eleva o valor do nosso corpo para um outro patamar, né? De um valor natural para algo que seja sagrado. Então, nós vamos manifestar a vontade de Deus na nossa vida através também do nosso corpo. Isso faz com que cada ação, cada atitude, cada parte essencial do nosso corpo, ela seja um ato de adoração. Por isso que cuidar do nosso corpo não é só vaidade, ela também é um ato espiritual de adoração, de obediência e profunda gratidão ao nosso Deus. O nosso corpo, ele é o local onde Deus vai agir em nós, através de nós, para o cumprimento do propósito divino dele. Então, quando nós entendemos o propósito divino e entendemos que é através do nosso corpo é que nós vamos manifestar a transformação que foi gerada na nossa alma, a transformação da nossa mente, a transformação das nossas emoções, nós iremos manifestar essas transformações no nosso corpo físico. E o nosso corpo físico, ele carrega a nossa missão. É através das nossas mãos, dos nossos pés, da nossa voz, em que nós manifestamos o amor de Deus, em que nós executamos a obra de Deus. Por isso, negligenciar o corpo também limita o chamado de Deus. Quando nós não cuidamos do nosso corpo, nós estamos agindo com displicência, com negligência. Quando a gente não cuida do nosso corpo, nós estamos negligenciando o propósito de Deus. Porque se nós temos ali atitudes, ações que minam a nossa energia, que minam a nossa clareza mental, nós ficamos incapazes de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. O nosso corpo é a integração essencial do propósito de Deus na nossa vida. A harmonia entre o espírito, a alma e o corpo é essencial para vivermos uma vida plena e com propósito. Então, eu quero trazer você para uma reflexão profunda sobre os seus hábitos. Como você tem lidado com o seu corpo? Como você tem tratado o seu corpo no seu dia a dia? Você tem dado a ele o descanso que ele precisa? Você tem escutado os sinais que o seu corpo tem dado? Como têm sido os seus hábitos? Eles estão fortalecendo ou estão minando a sua energia?
E qual é o estilo de vida que você tem tido atualmente? Ele reflete o quê? A preciosidade do seu corpo? Ele reflete o seu entendimento sobre o valor que você dá ao seu corpo? E como eu disse, vai muito além da estética. Não é sobre a estética, é sobre nós estarmos prontos, preparados, aptos para sermos usados a Deus nessa terra para cumprir o propósito dele. Então, quando nós entendemos que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus e é ele que nos conecta com o mundo físico e é através dele que nós cumprimos o propósito de Deus, nós precisamos então entender alguns pilares do cuidado físico para nós exercermos na sua plenitude o propósito de Deus. Primeiro é o descanso. O descanso envolve a qualidade do seu sono. Como tem sido a qualidade do seu sono? Você tem dormido tempo suficiente para poder revigorar suas energias? É no sono em que o seu corpo está apertando um reset, onde você vai, além de recarregar a sua energia, o seu organismo vai trabalhar para desintoxicação, ele vai trabalhar para a purificação do seu corpo. Por isso é muito importante você cuidar da qualidade do seu sono, porque o sono tranquilo, um sono de qualidade, vai fazer com que você melhore o seu humor, você vai aumentar a sua concentração, você vai fortalecer o seu sistema imunológico. Alimentação equilibrada, a nutrição. O que você tem comido, né? Ela é nutrida, você tem nutrido o seu corpo ou você tem só comido, uma comida sem nutriente, vazia. É muito importante que a gente se atente à qualidade dos alimentos que nós estamos colocando na nossa mesa. E um segredo muito importante para saber se nós estamos nutrindo o nosso corpo é você olhar para a cor do seu prato. Qual que é a cor do seu prato? Ele tem que ter todas as cores, né? O roxo, o vermelho, o amarelo, o verde. Então, o seu prato ele tem que conter todas essas cores. E aí você vai saber que você está então tendo uma alimentação saudável. E a alimentação saudável, ela é a alimentação que Deus criou. Tudo que Deus criou, que brotou da terra ou veio de algo que foi Deus que criou, então essa alimentação, ela é nutritiva, ela é saudável. Agora tudo que veio de uma fábrica, que foi uma manipulação de algum componente criado pelo homem, então você tem que tomar cuidado com esses alimentos. Outro pilar, né, do nosso cuidado físico, primeiro foi o quê? O descanso, depois a nutrição. E agora nós vamos falar sobre o movimento e a hidratação. Nosso corpo ele foi criado para se movimentar. E a movimentação, o movimento do nosso corpo não é você virar um atleta apenas, mas é você o quê? Você se movimentar, porque é um reflexo, é uma forma de você celebrar a vida. Seja através de uma caminhada, seja através de alongamentos, de danças. E os benefícios é que o movimento reduz o estresse, melhora a circulação, aumenta a sua disposição. E a hidratação, querido, a água, ela é essencial. Não é à toa que o próprio Jesus se identificou e se denominou como a água da vida. A água, ela é importante não só para a hidratação adequada, mas porque é a água que ela transporta os nutrientes do nosso corpo. É ela que desintoxica, é ela que limpa. Ela que lava, ela que restaura o nosso corpo. Então, como eu disse, é muito além da estética. Nós estamos, assim, preocupados se nós temos energia, se nós temos força para poder cumprir o propósito de Deus na nossa terra. E nós, quando cuidamos do nosso corpo, nós estamos refletindo a nossa gratidão pelo dom da vida que o Senhor nos deu. E como nós podemos começar essa jornada de cuidar do nosso corpo? Começamos, como nós temos aprendido aqui durante toda a nossa jornada, é pequenas ações que vão gerar, através da constância, grandes impactos. Primeiro, diante desses 4 pilares que nós olhamos aqui: descanso, nutrição, movimento, né? E a água, a hidratação. Você vai escolher uma ação dentro de cada um desses pilares e você vai começar a dar pequenos passos. Por exemplo, tem gente que não bebe água, começa a beber um copo, sabe? Começa a beber uma garrafa. Que a sua meta seja pelo menos 2 litros de água por dia. Caminhar
20 minutos. Você não precisa começar fazendo musculação na academia, se esse não é um hábito que você tem. Mas começa fazendo uma caminhada. A caminhada é maravilhosa para a gente poder respirar, para a gente poder, sabe, contemplar, para nós podermos, sabe, pensar no nosso dia a dia. E em relação ao descanso, quem sabe a gente desligar o nosso celular 30 minutos antes, deitar um pouquinho mais cedo. Então você vai anotar esse hábito e você vai se comprometer. Pedir ao Espírito Santo que te ajuda para que você possa cumprir essa missão. Pequenos atos de disciplina diária constroem uma vida que honra a Deus. Amém? Então, nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Você precisa começar com esse entendimento que no seu corpo você também vai honrar o Senhor. Você também vai honrar o Senhor nas suas ações, nas suas atitudes, quando você cuida do seu corpo, porque ele não é seu. O seu corpo não é seu. O seu corpo pertence ao Senhor. E assim como tudo que ele te concedeu nessa terra, o seu corpo é o maior recurso, é o bem mais precioso que você recebeu do Senhor. Não é à toa que ele fala que antes de amar ao próximo, nós temos que amar ele como nós amamos a nós mesmos. Você tem refletido o amor que você tem ao Senhor, amando a si mesmo? Você tem cuidado do seu corpo, que é dele, que pertence a ele? É onde ele habita e faz morada? Se o Senhor quiser usar você através do seu corpo, você tem condições físicas de obedecer ao Senhor? Então, que você possa, então, nesse início de jornada, ter esse entendimento de que o seu corpo é por onde você vai começar a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Cuide do seu corpo. Entenda esses pilares. Você precisa cuidar do seu sono, da qualidade do seu descanso. Você precisa comer bem, nutrição. Você precisa se movimentar e você precisa se hidratar, entendendo que você está cuidando do seu corpo. Amém? Então é isso. Nós encerramos aqui o nosso primeiro dia da nossa terceira semana da nossa jornada e esse semana vai ser um destravar em todos os níveis da nossa vida. Então, eu vejo você no próximo estudo.